Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Ana Amélia. O nosso tema é a votação na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal do projeto que atualiza a Lei de Abuso de Autoridade. Essa foi uma construção, durante a votação, várias vezes parlamentares se manifestaram dizendo que isso aqui é uma sessão histórica. E realmente foi a construção de um consenso, né, senadora? Olha, Tânia, primeiro a oportunidade, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com os nossos telespectadores. Não só para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a comissão que examina a constitucionalidade das leis, a possibilidade que nós encaminhamos, mas é também a comissão sobre a qual repousam os maiores interesses nacionais e da sociedade. E o projeto da Lei de Abuso de Autoridade, o famoso 280 do senador Renan Calheiros, ele, claro, na origem tinha muitas coisas a ser aperfeiçoadas. Ninguém faz uma lei imaginando que ela entre e passa direto. Por que tem Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Agricultura, Assuntos Sociais, Direitos Humanos e assim por diante? Para que a matéria que você faz, ela seja aperfeiçoada. Porque quanto mais aperfeiçoada ela seja, mais clara e objetiva seja, melhor para a compreensão, interpretação e benefício para a sociedade. Então, eu penso que o tempo que nós consumimos, e foi proposital que um grupo de senadores tivesse, eu diria, não pressionado, a gente tem que usar a palavra, de exercido nossa prerrogativa de legisladores, de levar até onde desce para a busca de um entendimento. E o entendimento foi alimentado pelo bom senso, pelo equilíbrio e pela razoabilidade, o mesmo termo que estava usado no parágrafo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, do artigo 1º, em que exatamente dava ao ofendido, o réu, a possibilidade de que ele julgasse, ou melhor dizendo, condenasse ou invocasse a lei para condenar ou para processar o juiz pela má interpretação da lei. E aí, se ele se sentisse prejudicado. Quer dizer, isso fere um princípio, eu digo assim, é a espinha dorsal da prerrogativa do juiz, ou do procurador da República, ou do promotor. Qual é a espinha dorsal? Qual é a prerrogativa que ele tem? É exatamente da interpretação. Ele vai pegar a lei e vai dizer, está condenado por essas e essas razões. Esse é o dever dele, é a prerrogativa que nós não podemos retirar. Nós não podemos quebrar essa prerrogativa. Assim como nós não podemos quebrar a prerrogativa que nós, parlamentares, temos para falar o que bem entendemos aqui, ou a imprensa, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que é uma prerrogativa inadmissível. Podia mais ou menos limitar essa prerrogativa nossa, de dizer, de falar aqui no parlamento, que é parlamento, de falar. Então, é uma prerrogativa que você não pode, é um valor, é um princípio. Então, é fundamental no regime do Estado Democrático de Direito. Então, como ele retirou aquela frase, após que não considera abuso de autoridade, essa questão relacionada a poder o ofendido, o réu, a invocar que ele interpretou mal a lei. Então, criminalizaria um juiz se ele interpretasse a lei em desacordo com o que o réu entendesse. Então, claro, seria bom para os advogados, né, que teriam mais serviço. Mas eu acho que a retirada foi um destaque muito bem feito do senador Anastasia, que era exatamente, não era nada, simplesmente retirar. E o autor, depois de muitas delongas, aceitou. Veja, era um terceiro substitutivo. A lei começou com a 280 de Renan Calheiros, segundo ele mesmo disse, foi sugerida por magistrados, né, que tem uma compreensão de que é preciso evitar o abuso. Todo mundo concorda, o Ministério Público concorda, o Poder Judiciário concorda, nós concordamos, mas tem que ter limites. Você não pode também extradular, deixar uns melhores do que os outros. Então, e também não criminalizar o exercício da prerrogativa que eu estou falando, que é a interpretação, a chamada juridicamente hermenêutica, né, que é uma palavra que os advogados usam muito. Técnica. É uma palavra técnica. Então, essa resguardada, a garantia dessa prerrogativa inalienável do Poder Judiciário e do Ministério Público e também da própria Polícia Federal, no caso, como agente público. Então, isso assegurou votar por unanimidade na CCJ, todos compreenderam, os que eram a favor do texto original, com aqueles que, como eu, defendiam que era preciso um aperfeiçoamento para evitar a criminalização
de juízes ou de promotores. Uma reflexão sobre o mérito dessa atualização da lei que foi feita, na verdade essa reflexão veio desde o ano passado. A gente teve uma sessão temática no plenário que contou até com a presença do juiz Sérgio Moro, que falou sobre o assunto, ainda era o presidente da casa, o senador Renan Calheiros, que é o autor da matéria, não é mesmo? Original. Recentemente nas redes sociais a gente viu circular um vídeo de procuradores que trabalham na Lava Jato fazendo um alerta, quer dizer, a sociedade foi ficando envolvida pelo tema, participando e muito atenta ao que aconteceria hoje na Comissão de Constituição e Justiça e a todos os movimentos parlamentares. Bem lembrado, Tânia. Vou dizer que nós não podemos dizer que não temos medo. Nós temos sim que observar qual é o clima, qual é o que pensa a sociedade. Tá? O que pensa a sociedade, e nós temos que ter uma afinidade com o pensamento médio da sociedade, senão nós estaremos dando as costas a quem nos manda para cá. Nós não podemos dar as costas ao eleitor que nos mandou para cá para cumprir com uma missão dessas. Então, as redes sociais tiveram um papel muito importante, a imprensa teve um papel importante. Aí foi dito lá na sessão... Isso que eu queria abordar com a senhora, ainda mais que é jornalista. Se criticou o trabalho da imprensa nesse... Claro que estávamos aí fazendo um papel... Absolutamente. Eu não julguei, eu não votei hoje, não acolhi pressionada por A, B ou C da mídia. As redes sociais, para mim, têm mais força hoje, porque elas mobilizam a sociedade a se manifestar livremente. Uma pessoa anônima, ela se manifesta no seu Facebook, no seu Twitter, ou no seu Instagram, ela se manifesta e ela não entra num jornal, ela não entra no Jornal Nacional, ela não entra na revista Veja, mas ela se manifestou ali. E esse voto tem um valor importante, essa manifestação das pessoas. Então, as redes sociais tiveram, com grande aqui, os movimentos que trabalharam, todos os movimentos da sociedade civil, se envolveram nesse debate. E isso é a melhor coisa que pode acontecer para a democracia brasileira. E foi essa participação também, a senhora Inclusive acha... a TV Senado, aqui quantos debates teve. É verdade. O Data Senado fez enquete, vai lá ver quantos votos eram contra a lei de abuso da autoridade. Agora, também foi essa atenção que teve, que propiciou, a CCJ, o trabalho de hoje, que propiciou a decisão já de se votar o outro projeto pendente na comissão, que era o do fim do foro privilegiado. Como é que a senhora viu essa segunda votação acontecendo assim? Porque foi encadeado, né? Na verdade, eu penso que foi inspirado também na decisão da ministra Carmen Lúcia, do presidente do Supremo Tribunal Federal, que pautou para o dia 3 de maio, no Supremo Tribunal Federal, o exame da questão do abuso de autoridade, do foro privilegiado. Fim do foro. Fim do foro. Então, ali o Supremo entende que tem que fazer restrições ao foro, ao alcance do foro. Ao mesmo tempo que aqui há muito tempo estava tramitando uma lei de autoria do senador Álvaro Dias, o relator foi o senador Randolfo Rodrigues, na CCJ, que previa o fim do foro para todas as autoridades, a todos os níveis. Hoje nós também entramos em acordo para votar isso em caráter extra-pauta, digamos em pauta extraordinária, e vamos votar no plenário hoje junto com a lei de abuso de autoridade, pelo consenso que houve, mas que mantém o foro para o presidente da República e para os presidentes dos poderes federais. Então, é uma forma também de estabelecer um regramento para a questão do foro privilegiado. Ou seja, o trabalho da CCJ hoje é histórico mesmo, né? E a construção desse consenso de duas matérias... É uma resposta, eu penso, adequada. É preciso que a sociedade entenda, digamos assim, a flexibilização, a forma como ela foi encaminhada, eu acho que foi a mais correta, porque todas as instituições, o Ministério Público, Poder Judiciário, através da AMB, a JUF, através da CONAMP, através do CNJ, do CNP, Conselho Nacional do Ministério Público, do MP, tiveram, através dos seus líderes, uma interlocução muito clara, respeitosa e objetiva aqui. Claro, tirando de alguns excessos, mas isso faz parte até do processo democrático, até da impaciência, que às vezes o nosso relator Requião, que todos nós conhecemos, ele na impaciência expressava algumas coisas que estavam além do tom que a gente deve manter na relação com os poderes, que é o respeito. Você pode discordar, nós podemos ter, sobre um determinado ponto, você e eu, completa divergência, mas nunca, jamais eu posso lhe desrespeitar e nem você me desrespeitar por conta da divergência que nós temos. A democracia, o bonito dela é esse, né? Porque
que seria muito ruim se todos gostassem só do amarelo, né? E nesse ponto a CCJ hoje realmente deu um show, né? Deu um show, foi muito bom isso. Todo mundo estava lá, presente, discutindo e apresentando as suas posições. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso Obrigado. programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, ligação gratuita, 0800 61 2211. Lembro também que há a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.